Olá a todas e todos. Meu nome é Ana Maria Klein, eu sou professora na Unesp em São José do Rio Preto e atuo com a educação em direitos humanos. O intuito do nosso encontro hoje é a gente pensar o que é a educação em direitos humanos e como esse tipo de educação se articula no atual contexto de pandemia do Covid-19. Né? Então, para a gente iniciar essa conversa, acho que convém a gente explicar o que é a educação em direitos humanos, né, que a gente chama de EDH, quais seus objetivos e como ela foi implantada no Brasil. A educação em direitos humanos, ela vem num contexto de um país onde os direitos humanos são constantemente violados. Então, se vocês prestarem atenção no Brasil, sempre que a gente fala em direitos humanos, ou na maioria das vezes, a gente está falando de violação de direitos. Né? Falta de acesso à educação, falta de acesso à saúde, o direito dos idosos, o direito das crianças, que muitas vezes são violados, o direito das pessoas que estão em regime de privação de liberdade. Então, na maioria das vezes, quando nós nos referimos aos direitos humanos do Brasil, a gente fala de um contexto de violação de direitos. Nesse cenário, né, obviamente que para a gente enfrentar esse desrespeito aos direitos humanos, a gente precisa de mudanças estruturais e enfrentar a extrema desigualdade que existe em nosso país. Mas nesse contexto, a educação, ela aparece como uma via importante. Por quê? Porque a educação é um direito humano. Se a gente pegar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 26 vai dizer que a educação é um direito humano. Ou seja, todos os seres humanos têm direito à educação. É pela educação que a gente consegue se desenvolver integralmente enquanto ser humano. Ao mesmo tempo que a educação é um direito humano, né, nós temos também a educação como principal guia para a gente acessar os outros direitos. Então, o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos aponta a educação e a instrução como um caminho imprescindível para que a gente conheça os nossos direitos e para que a gente reivindique e lute pela sua promoção. Então, quando a gente olha para esse quadro de violações de direitos humanos no Brasil, nós temos na educação uma via importante, que vai nos permitir não falar só em violação de direito, mas informar pessoas que sejam capazes, aptas, né, de olharem para o mundo com novas lentes. Né? Então, algo importantíssimo na educação em direitos humanos é esse olhar, é a gente poder olhar para o mundo, para as pessoas e para as relações interpessoais com novas lentes, com uma lente dos direitos humanos. Então, a educação em direitos humanos é isso, é uma formação integral do ser humano, que tem por objetivo trazer conhecimentos, valores e práticas relacionados à promoção dos direitos humanos. Formar pessoas que sejam sensíveis aos direitos humanos, que consigam olhar no outro ser humano um ser de direitos. Se eu reivindico um direito para mim, eu tenho que reconhecer que o outro tem o mesmo direito. Então, a educação em direitos humanos atua nesse sentido, de uma formação ampla, de uma formação que envolve conhecimentos, que envolvem valores e que envolvem ações também para a gente poder promover esses direitos na sociedade. Quando é que essa educação é implementada no Brasil? Né? De 1995 a 2005, a ONU fez a década das Nações Unidas para a Educação e Direitos Humanos. Ao final dessa década, né, em 2005, é lançado o Programa Mundial de Educação e Direitos Humanos. Ao mesmo tempo, ocorria no Brasil toda uma articulação e uma movimentação para a gente formular o nosso Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Então, ao final da década, o Brasil já tinha formulado um Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, baseado, pautado naquele programa mundial que foi proposto pela ONU. Então, em 2006, a gente tem uma versão desse Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, o PNEDH. Né? E o PNEDH vai tratar, né, da educação em contextos de educação formal, então na educação básica, no ensino superior, vai falar de educação mídia, vai falar da educação informal e vai falar também da educação das pessoas que trabalham com segurança e justiça. Então, é um plano
que abrange desde a educação formal até a educação informal e das pessoas que lidam diretamente com a questão da segurança e da justiça. Né? É um documento bastante importante porque ele marca o compromisso do Brasil, né, com a educação em direitos humanos enquanto uma política pública, né, voltada a esse tipo de educação. Bom, então vocês devem estar se perguntando, tá, então o Brasil assumiu um compromisso com a EDH enquanto política pública, mas como é que a gente leva isso para dentro das escolas? E isso é importantíssimo mesmo. Então, a gente tem um plano, mas a gente precisa também dar subsídios para que os professores, as redes, as escolas possam trabalhar com a EDH dentro dos ambientes educacionais. Então, em 2012, é lançado pelo Conselho Nacional de Educação as Diretrizes Nacionais de Educação e Direitos Humanos. Diretrizes não têm o peso de lei, né? Lei é algo mais impositivo, mas as diretrizes são mandatárias, né? Então elas tornam a EDH obrigatória. E como essas diretrizes são formuladas pelo Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, isso significa que elas valem para todas as modalidades de ensino do país, né? E para todos os níveis. Então, valem desde a educação básica até o ensino superior. Então, as escolas, as redes, as universidades precisam inserir a educação em direitos humanos nos seus currículos. Essas diretrizes, além desse caráter, né, mandatário, que torna a EDH obrigatória, elas definem possibilidades de inserção da EDH no currículo. Então, como pode ser isso? A educação em direitos humanos pode ser trabalhada enquanto disciplina, né? Você pode criar uma disciplina, então, por exemplo, na universidade onde eu trabalho, eu ministro essa disciplina, Educação em Direitos Humanos, para as licenciaturas, é uma disciplina obrigatória. Nas escolas, né, você pode criar uma disciplina de Educação em Direitos Humanos, ou você pode trabalhar os direitos humanos e a educação em direitos humanos dentro de uma disciplina que já existe. Algumas escolas fazem isso trabalhando dentro da filosofia e principalmente da sociologia. Então, aí seria a via disciplinar. Um outro caminho é você trabalhar enquanto tema transversal. Por quê? Porque direitos humanos são temas transversais, né? São temas atuais, são temas interdisciplinares, né? Apesar das escolas associarem muito a sociologia, eu dependo do conhecimento de diferentes disciplinas, história, geografia, matemática, para poder entender os direitos humanos. Então, eles são interdisciplinares, né? Então, são temas transversais que podem ser trabalhados transversalmente no currículo. O que ocorre é que muitas escolas, às vezes, olham os temas transversais como algo pontual. Então tá, então a gente faz um dia dos direitos humanos e pronto, foi trabalhado enquanto tema transversal. Isso esvazia muito a discussão dos direitos humanos. Então, a gente tem aí prós e contras, né, desses dois formatos. O disciplinar, ele é mais fácil, né, porque você colocando em uma disciplina ou criando uma disciplina, os direitos humanos entram rapidamente no currículo da escola, né? Mas você empobrece a discussão porque você vai abordar pelo viés de uma única disciplina, enquanto, na verdade, eles são interdisciplinares. Se eu adoto a via transversal, né, eu também acabo empobrecendo a discussão porque eu trabalho aquilo pontualmente, né? Então, as diretrizes trazem uma terceira possibilidade, que é trabalhar de maneira mista, ou seja, combinando disciplina e tema transversal. Então, as escolas e as redes de ensino têm essas três possibilidades, né, para inserir os direitos humanos no currículo da escola. Qual, então, a importância, né, da educação em direitos humanos e da sua abordagem? A importância é nós formarmos as novas gerações conhecendo os direitos. Porque se eu não conheço os direitos humanos, aquilo efetivamente não faz parte da minha vida, né? E é importante conhecer os direitos humanos, sobretudo no Brasil, né? A gente lida com um preconceito enorme em relação aos direitos humanos. Eu tenho certeza que se vocês perguntarem para algumas pessoas que vocês conhecem, vocês vão ouvir frases do tipo direitos humanos para humanos direitos,
Os direitos humanos são coisas de bandido, né? São pessoas que mal conhecem os direitos humanos, nunca leram as declarações, mas também não querem saber, vão reproduzindo opiniões preconceituosas sem conhecer os direitos humanos. Né? Essa é uma prática, esse preconceito em relação aos direitos humanos, remonta à época da ditadura no Brasil, né, quando as pessoas foram perseguidas politicamente, tiveram seus direitos violados. Né? Essas pessoas que foram presas e perseguidas pela ditadura eram, em grande parte, artistas e intelectuais que começaram a reivindicar seus direitos, né, e reivindicar os direitos humanos. Então, aí houve uma associação entre direitos humanos e as pessoas que estavam presas. Com o fim da ditadura, permaneceu a relação entre direitos humanos e direitos dos presos. Então, esses artistas e esses intelectuais, eles puderam voltar ao Brasil, os que estavam exilados, né? Mas a relação entre direitos humanos e presos permaneceu mesmo com o fim da ditadura. Então, isso é alimentado muitas vezes pela falta de informação, né, pela não discussão do que são direitos humanos e pela necessidade, então aí surge a necessidade da gente trazer isso como pauta de discussão e de reflexão. Né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela surge no pós-guerra, né, depois da Segunda Guerra Mundial, ela tem 30 artigos, né, e é interessante a gente ler. Ela vai falar de trabalho, ela vai falar de educação, ela vai falar de lazer, ela vai falar do direito à vida, enfim, são 30 artigos. O interessante é que todos esses artigos começam por todo ser humano ou nenhum ser humano. Daí o caráter de universalidade, porque ela vale para todas as pessoas indistintamente. Todos que são humanos, né, estão incorporados ao texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, essa é a importância da gente conhecer. Nós precisamos conhecer nossos direitos. Obviamente que após a Declaração Universal, que é de 1948, né, outros direitos foram necessários. Direitos para populações específicas. Então, o direito das mulheres, o direito das crianças, o direito dos povos originários, o direito da população LGBTQI+, né? Então, todos esses direitos vão sendo conquistados por grupos específicos também. E a gente precisa conhecer esses direitos. Né? Se a gente não conhece, a gente não pode lutar por eles. Né? Direito é importantíssimo. Né? Quando eu tenho um direito garantido, aquilo se torna exigível. Então, por que os pais podem exigir que exista uma vaga para o seu filho numa escola? Porque no Brasil, a educação é um direito. Esses pais só podem exigir essa vaga porque esse direito é reconhecido. Então, ter um direito torna o objeto desse direito exigível. Né? Então, é importantíssimo que a gente conheça, que as pessoas como um todo conheçam os seus direitos. Mas não basta só conhecer. Né? Eu tenho que construir, né, a noção de que a outra pessoa, por mais diferente que ela seja de mim, ela é tão gente quanto eu. Então, toda vez que eu reivindico um direito para mim, eu tenho que reconhecer que os outros têm o mesmo direito. Mesmo que eu não goste do que esse outro pensa, da fé desse outro, né, não importa, né, se eu gosto ou se eu não gosto. O importante é que ele é tão gente quanto eu. Então, ele tem o mesmo direito que eu tenho. Toda vez que eu reivindico um direito para mim, eu tenho que ter clareza que os outros têm o mesmo direito. E por isso é importantíssimo a gente conhecer os direitos humanos. O panorama, né, que a gente pensa em relação aos direitos humanos e esse contexto de pandemia. Né? Então, a gente tem enfrentado um momento muito difícil no país. Com essa questão da pandemia, as desigualdades sociais, elas estão aí cada vez mais escancaradas. Né? Então, a gente está num país de grande desigualdade, onde as pessoas efetivamente não têm os mesmos direitos, né? E isso está cada vez mais escancarado nesse contexto de pandemia. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, como é que estão ocorrendo as aulas hoje, né? Então, as redes de ensino, elas têm feito aulas à distância, né, por diferentes tecnologias.
e não são todos os alunos que têm acesso a isso. Não tem um computador, ou não tem um celular, ou se tem, não tem acesso à rede, né? A internet é muito ruim, tem um acesso limitado de internet, então isso escancara uma dificuldade muito grande de grande parte dos alunos que não estão conseguindo acompanhar as aulas. E aí a gente vê que vão ter alunos que conseguem, né? Porque tem todo o equipamento em casa, todo o suporte, tem tempo, tem estrutura familiar, tem espaço, tem disponibilidade para acompanhar essas aulas. Então, se a gente já tem um sistema de educação que é dual, né? O sistema público é um, o sistema particular é outro, né? Se a gente já tem possibilidades muito diferentes entre os estudantes, agora, com a pandemia, isso se agravou enormemente. Então, a gente tem alunos que estão prosseguindo seus estudos e outros que simplesmente não conseguem fazer isso, né? Seja por condições materiais, seja pela falta total de estrutura, né? Porque as famílias estão atravessando momentos muito complicados e as pessoas estão tendo que assumir funções familiares que antes não tinham. Então, tudo isso torna bastante complicada a situação educacional nesse momento. Em termos de direitos humanos, né, eu acho que a gente pode pensar que, se por um lado tem todas essas dificuldades que estão mostrando para a gente, né, as desigualdades desse país, que estão aí, né, mas que muitas vezes a gente insiste em não enxergar, né, a pandemia está escancarando isso. E a educação em direitos humanos tem um aspecto muito importante. Né? Eu disse que a gente, quando trabalha com a educação em direitos humanos, a gente trabalha com conteúdos, com valores e com práticas. Né? Então, conteúdos é eu trazer o que são os direitos humanos, as declarações, como os direitos humanos são garantidos, né? O que cada um deles representa. Então, eu trago isso em termos de conteúdo. Enquanto valor já é mais difícil. Né? Eu construir direitos humanos como valor que guia a minha vida é bastante complicado, porque vai implicar no reconhecimento da igualdade, né, que é o que eu trouxe. Eu tenho que reconhecer que o outro é tão gente quanto eu. Somos iguais enquanto seres humanos, portanto, temos os mesmos direitos. Tenho que reconhecer a liberdade, né? As pessoas têm liberdade. E preciso também de solidariedade. Né? A gente precisa ser solidário. Esses são valores básicos relacionados aos direitos humanos. E a gente construir um valor, né? Percebam que eu estou falando em construção. Né? Então, tem uma perspectiva aí de como é que eu vejo a questão dos valores. Né? Valor não é algo que é inculcado. Né? A gente constrói um valor na relação com o outro. Né? Então, na perspectiva que eu trabalho, a gente diz que os valores se dão mediante as experiências dos sujeitos. Então, eu vou aprender o que é igualdade se eu vivenciar situações de igualdade. Eu vou aprender o que é liberdade se eu vivenciar essas situações. Eu vou aprender a ser solidário e achar a solidariedade importante se eu tiver a oportunidade de vivenciar situações onde a solidariedade seja importante. Então, portanto, essa dimensão dos valores é bastante difícil de ser trabalhada nas escolas. Eu tenho que, de fato, criar ambientes onde os direitos humanos não sejam só conteúdos de sala de aula, eles sejam vivenciados no dia a dia dos nossos alunos. Então, essa é uma dimensão bastante importante. E a dimensão da prática, né, é instrumentalizar as pessoas para que elas reconheçam seus direitos e para que elas saibam reivindicá-los e lutar por novos direitos. A gente tem que lutar para que os direitos que já foram reconhecidos aconteçam de fato, né, que eles sejam promovidos, e, ao mesmo tempo, a gente precisa também reivindicar novos direitos. Então, tudo isso tem que ser trabalhado dentro das escolas. Portanto, quando eu estou falando de educação de direitos humanos, eu não estou numa perspectiva meramente conteudista. Eu não estou falando só de conteúdo. Eu estou falando também de uma formação mais ampla. Eu tenho uma professora, eu tive uma professora fantástica, a Maria Vitória Benevides, que ela dizia que nós temos que educar mentes e corações. Então, essa dimensão de educar coração é importantíssima. A gente tem que sensibilizar as pessoas. Não é um conhecimento frio e distante.
Os direitos humanos estão no nosso dia a dia. O tempo inteiro a gente se depara com a questão dos direitos humanos. Mas a gente não enxerga isso, porque a gente não foi educado com essa sensibilidade. E essa sensibilidade é importantíssima. Então, eu acredito que todo esse contexto da pandemia, ele pode ser utilizado para esse tipo de sensibilização, né? Para a gente provocar nas pessoas a reflexão sobre o direito dos outros. Então, a gente está vendo pessoas que não têm o que comer, né, comunidades se organizando, né, as pessoas mais pobres se ajudando entre si, né, porque na total falta de saneamento, de estrutura, e muitos sem condição de fazer isolamento, né, o isolamento ele é possível e está sendo realizado por determinadas camadas da sociedade. A gente sabe que as pessoas mais pobres não estão podendo fazer isolamento social, né, a classe média, a classe alta consegue, mas as camadas mais pobres não. Né? Então, toda essa desigualdade está escancarada. E isso a mídia vem mostrando incessantemente esses casos, né? E nos aproximando dessa situação. Então, mais do que nunca, tem ficado muito evidente a necessidade, por exemplo, do nosso sistema público de saúde. Por mais que as pessoas critiquem, e é importante a crítica, né, e apontar os problemas para que a gente possa melhorar o sistema, mas o nosso país conta com um sistema público de saúde que atende a todos. Isso ficou evidente agora. Se a gente não tivesse esse sistema, o que seriam dessas pessoas sem recursos financeiros? E todo o aparato, né, para a gente lidar com esse vírus está sendo liderado por esse sistema único de saúde. Então, aí fica muito evidente a importância do papel do Estado. Né? Então, a gente diz, olha, a gente precisa de um Estado, sim, que promova a saúde para todos, porque a saúde não pode ser direito só de quem tem dinheiro. Né? Então, quem tem dinheiro paga, tem saúde. A saúde é um direito humano, é um direito de todos. Se é um direito de todos, aqueles que não têm condições financeiras precisam que o Estado supra essa necessidade. A mesma coisa em relação à educação. Fica evidente a importância do papel do Estado na promoção de uma educação, né, de uma educação que atinja a todos. Né? E aí a gente começa a ver quão grandes são as desigualdades. Né? Por exemplo, é isso que eu citei há pouco, a dificuldade de acesso dos alunos. Nem todos têm condições de acessar as aulas. Então, a gente precisa de um Estado que ofereça uma educação pública de qualidade e que agora não, mas quando a gente retornar às aulas presenciais, preocupe-se também em repor os conteúdos e as aprendizagens que não foram oportunizadas por conta da educação à distância. Né? Então, a gente precisa de um sistema público de educação eficiente. Né? E a educação é um direito humano. Sem educação, o ser humano não se desenvolve. Então, é importantíssimo a gente ter um Estado que cuide da saúde, um Estado que cuide da educação. A questão da solidariedade. Né? Então, a gente está vendo o quanto as pessoas estão se organizando e compreendendo que a gente precisa agir de uma maneira articulada. Não adianta eu ficar em casa sozinho, se está tudo bem comigo. Os outros também precisam ter essa possibilidade, porque senão o vírus continua circulando. A gente depende um do outro. O cuidado que eu tenho comigo, né, ele se estende ao cuidado que eu tenho que ter com o outro. Né? E para que esse outro fique em casa, a gente tem que criar condições para que essa pessoa possa estar lá. Né? Até mesmo condições básicas, né, de alimentação, de ter uma renda, né, as pessoas precisam de uma renda mínima. Né? Se elas param de trabalhar, elas não têm dinheiro guardado. Eu dependo do meu salário. Se eu deixo de ganhar o salário, eu vou viver com o quê? Então, a importância de uma renda mínima para as pessoas, para viver com dignidade. Então, a solidariedade, ela está sendo muito evidenciada nos dias de hoje. Precisamos ser solidários. A gente precisa entender o momento e a dificuldade das outras pessoas. Eu não estou sozinho no mundo. Né? Não basta eu estar isolado na minha casa. Se os outros não estiverem bem, a gente não vai estar bem enquanto sociedade, né? Porque o vírus circula entre todos. Então, a gente precisa do bem-estar geral.
até para garantir o meu bem-estar, eu preciso que todos estejam bem. Né? Então, se não for por altruísmo, que seja por egoísmo, né? Para garantir o meu, eu preciso que todos estejam bem. Então, essa questão é importantíssima, né? Da solidariedade entre as pessoas. E a problematização de diferentes questões em relação à pandemia, né? Então, por exemplo, discutir a questão educacional é muito importante nesse momento, né? Como é que a gente consegue superar todas essas dificuldades que vão advir desse momento onde as crianças e os jovens, de fato, não estão conseguindo acompanhar aulas. Como é que a gente vai trazer isso para a sala de aula e tentar recuperar todos esses conteúdos que se perderam, né? Então, essa é uma problematização importantíssima, né, que os docentes vão ter que realizar quando a gente retornar para as atividades presenciais, né? Não dá para considerar que é conteúdo dado, né? A gente tem que, de fato, retomar isso com os alunos, né? Entendendo que o grau ali de acompanhamento de cada aluno deve ter sido diferente. Alguns talvez tenham conseguido acompanhar aulas, outros não. Então, vai ter que ter um trabalho bastante articulado e muito planejado por parte dos professores e das escolas para a gente poder dar conta de recuperar todos esses conteúdos perdidos. Né? E problematizar os direitos humanos. Né? Entender que essa recuperação dos conteúdos é um direito dos nossos alunos. Né? Então, aí entra uma reflexão importante para a IDH. É direito deles aprender. Todo ser humano tem direito de aprender. Né? E se é um direito, então, o que nós, enquanto professores, vamos fazer, né, para que, de fato, esses alunos tenham acesso a esse conhecimento? Porque eles já enfrentam uma situação de desigualdade extrema. Né? Então, não dá para deixar isso se aprofundar ainda mais. Então, saber e reconhecer que esse é um direito. Né? Então, esse é um grande desafio que a gente vai ter aí no retorno das atividades presenciais. Como é que a gente pode trabalhar tudo isso que aconteceu com os nossos alunos? Né? Porque eu acho que a questão da pandemia tem que ser discutida com os alunos. Né? Isso tem que ser pensado, a gente tem que entender o que aconteceu, entender o nosso compromisso de cidadania, né? Então, questões relativas à cidadania, à democracia, né? Elas são importantíssimas para a gente entender esse contexto atual. Né? Então, por exemplo, só numa sociedade onde os direitos de cidadania são respeitados, né, que a gente vai ter um atendimento público de saúde, a gente vai ter distribuição de remédio, a gente vai ter educação. Né? Então, para discutir direitos mesmo, a partir de um contexto concreto. Isso é bastante importante, porque direitos humanos não são abstrações. Então, trazer esses temas para reflexão junto aos nossos alunos é algo que aproxima, né, o conhecimento dos direitos humanos da realidade vivenciada. Então, a gente tem que enxergar os direitos humanos a partir da realidade. Né? Então, discutir todos esses pontos, o papel do Estado na promoção de direitos, o nosso papel enquanto cidadãos, a questão da solidariedade social e de como é que a gente participa na sociedade. Então, isso são pautas para serem discutidas com os alunos. A gente tem que usar os conhecimentos da escola para entender a realidade e para pensar criticamente sobre ela, né? E para compreender a nossa importância, né? E a importância dos direitos, da democracia, da cidadania em todo esse contexto, né, de pandemia que a gente tem enfrentado. Então, são temas relativos aos direitos humanos que podem e devem ser abordados em sala de aula. Pensando que mudanças tudo isso vai trazer para a nossa escola, né, para os nossos alunos. Acho que a gente vai refletir mais, né, sobre essa questão do Estado e de que sociedade a gente quer, né, qual é o papel do Estado na promoção dos direitos. Eu acho que isso tem que ser muito importante, porque muitas vezes a gente percebe contradições nas falas das pessoas, né? Então elas dizem assim, eu quero saúde, eu quero educação, mas votam em um candidato de extrema direita. Né? Então não combina. Se eu quero saúde, se eu quero educação, eu tenho que escolher um discurso articulado com a promoção de direitos sociais, e não com um discurso de Estado mínimo. Né? Então, essas são discussões importantes,
e que a gente tem que ter amadurecimento e consciência para poder ter escolhas mais conscientes e coerentes. Porque as pessoas querem uma coisa, mas votam em outra, né? Então a gente tem que ser coerente naquilo que a gente quer. E isso passa pelo conhecimento, né? Então é importante, sim, discutir todo esse cenário e todas as implicações políticas que envolvem a questão da pandemia e das escolhas políticas que nós fazemos, né? Em relação ao ensino à distância, né, como é que isso se articula? Se os nossos alunos tivessem mais acesso, né, a essas tecnologias, seria um recurso, ou é um recurso, bastante importante, e ele pode ser complementar às aulas presenciais, né? Então, deixar aulas totalmente à distância, na educação básica, é totalmente impraticável. No ensino superior também, né? A educação depende da troca, depende do diálogo, depende da discussão, depende da interação. Então, você não pode achar que fazendo aulas à distância a aprendizagem vai ser a mesma. Mas esses recursos tecnológicos, eles podem ser utilizados como complementares às aulas presenciais. Então, acho que muitas coisas que os professores agora estão sendo obrigados a utilizar, eu acredito que elas vão ficar, né? E isso ajuda, né? Mas é importante também que a gente consiga, de alguma maneira, dar condições para que os nossos alunos tenham acesso, né? Então, eles precisam ter acesso a uma internet de qualidade, eles precisam ter um computador, um tablet, para poderem utilizar esses recursos. Então, não adianta só a gente utilizar, se os alunos não tiverem como acessar, a gente vai aprofundando as desigualdades. Mas são recursos tecnológicos importantes que eu acho que vão estar mais presentes depois que a gente superar toda essa situação que a gente tem enfrentado, né? Pensando um pouco também, né, nessa questão do papel da escola, né, e na formação do jovem, né, como é que fica a questão de preparação para o vestibular e dos direitos à aprendizagem. Esse é um ponto bastante complicado que a gente vai ter que enfrentar também com a pandemia, né? Vejam bem, os alunos de ensino médio que estão privados, né, de terem aula ou tendo aula à distância, né? A gente sabe que vai ser uma concorrência desigual se a gente pegar alunos de escolas particulares. As escolas particulares muito rapidamente conseguiram se organizar e colocar as aulas online funcionando, e dispõem de recursos muito maiores, né, muitas vezes, do que a rede pública. E os alunos também têm condições de acesso diferenciadas, né? Então, a gente tem que pensar um pouco nesse retorno, esse vai ser um grande desafio, como vai se dar essa questão de vestibular, de acesso ao ensino superior, para não agravar ainda mais as desigualdades educacionais desse país, né? Então, acho que esse é um grande desafio para os direitos humanos, né? A gente pensando que a educação é um direito humano, né? Como é que a gente vai fazer para lidar com essa desigualdade imensa que está sendo afetada por esse contexto. Então, todos os alunos, né, deveriam ter iguais oportunidades, por exemplo, na hora de prestar um vestibular. A gente sabe que não é bem assim, né? A gente já tem cotas, né, que tentam aí corrigir essas distorções, mas nesse ano especificamente a gente vai ter uma grande dificuldade por conta desse enorme contingente de estudantes que não está conseguindo acompanhar as aulas à distância, né? Então, eu penso que todo esse contexto, né, vai servir para a gente refletir, né, sobre a educação, que educação a gente quer ter, e sobre questões amplas também, né, de cidadania, de formação política, de papel do Estado, e isso tem que ser objeto de reflexão e de discussão em sala de aula, né? Não dá para a gente voltar para a sala de aula como se nada tivesse acontecido. A gente tem que entender tudo o que aconteceu nesse momento, né? Por que aconteceu, como é que a situação foi enfrentada e qual é o nosso papel nisso tudo. Então, são temas para reflexão, são temas relacionados aos direitos humanos,
porque quando a gente leva direitos humanos para dentro da sala de aula, é isso que a gente tem que fazer, problematizar a realidade, entender a realidade, né? Ver e saber quais são os nossos direitos, ter consciência dos nossos direitos, para a gente poder reivindicar. Então, isso tem que ser trabalhado com os alunos. Né? Todo esse contexto ele tem que ser problematizado, tem que ser analisado, a gente tem que compreender o que aconteceu, né? Para poder se posicionar e ter uma atuação cidadã mais consciente. E, por fim, né, gostaria de dizer assim, que os direitos humanos, eles são de todos. Esse discurso, né, que direitos humanos é para humanos direitos, ou que direitos humanos são de bandidos, a gente tem que superar, né, porque isso só traz o prejuízo de todo mundo. Né, porque se eu não gosto de direitos humanos, se eu crio essa resistência, eu fico sem conhecer meus direitos, eu desconheço os meus direitos. E se eu os desconheço, eu não os reivindico. Então, a gente vai tendo uma sociedade que não conhece os seus direitos, que não sabe lutar pelos seus direitos. E isso, para governos fascistas, autoritários, é ótimo, altamente benéfico ter pessoas que são ignorantes e preconceituosas em relação aos direitos humanos, porque não vão reivindicar aquilo que é do seu direito. Então, é importantíssimo a gente superar esses preconceitos em relação aos direitos humanos. E é importantíssimo a gente trazer a realidade como pauta de questionamento e reflexão nas nossas salas de aula. Os direitos humanos estão no nosso cotidiano. Então, eu até deixo um desafio aí para vocês começarem a olhar e pensar no dia a dia que situação que vocês vivenciaram, presenciaram ou ouviram falar que pode ser relacionada a algum direito humano. Porque eles estão no nosso cotidiano. É que a gente não enxerga. Então, a gente precisa de uma sensibilização. E acho que essa sensibilização começa por nós, professores. Eu sempre faço isso com os meus alunos na disciplina de Educação e Direitos Humanos. Eles têm que fazer um portfólio. Então, toda semana a aula começa com algum aluno lendo, alguns alunos lendo alguma coisa que eles trouxeram. Eu peço para eles, olha, o que vocês, um filme, sei lá, uma música, um poema, uma notícia de jornal, um acontecimento que você presenciou, qualquer coisa durante a semana que te remeteu a algum direito humano, traz, registra e traz para a gente ler na aula. Então, as nossas aulas começam assim. E o resultado disso é muito bom. Quando acaba o semestre, a disciplina semestral, os alunos falam, puxa, eu comecei a enxergar os direitos humanos onde eu nem imaginava. Então, a gente precisa sensibilizar o olhar dos nossos alunos para enxergar os direitos humanos. Isso é bastante importante. E acho que a pandemia, ela traz inúmeros pontos aí que podem ser problematizados enquanto direito humano. O direito à vida, o direito à educação, o direito à saúde, a dignidade humana, o que é dignidade humana, o ser humano como um valor absoluto. A gente está olhando para a economia, gente, economia, como é que eu não olho para as pessoas? O que vem em primeiro lugar? Então, as pessoas são meios para eu manter a economia funcionando, os direitos humanos, a pessoa não tem meio, a pessoa é sempre finalidade. Eu não posso usar as pessoas para manter o sistema econômico. As pessoas são a finalidade, o que a gente faz no mundo, na sociedade, deveria reverter para o desenvolvimento das pessoas, para o bem-estar das pessoas. Então, essas reflexões são importantes. Por que alguns são utilizados como meio para satisfazer as necessidades e os interesses de outros? Não pode. São pessoas, elas têm sua história e elas têm o seu valor. Então, esse é um ponto importante. E a outra questão é a gente superar um discurso que ele nem merece ter direito. Direito não é uma questão meritocrática. Todos têm direitos humanos, basta ser humano. Então, somos humanos, temos os direitos humanos. Então, superar essas visões preconceituosas, essas falas de senso comum, reflitam um pouco sobre isso. Ter consciência que toda vez que vocês reivindicam um direito para vocês, o outro tem o mesmo direito. Então, você não é melhor do que ninguém para ter direitos a mais. Todos têm o mesmo direito. E, para finalizar, superar também uma fala que é lugar comum,
O meu direito termina onde começa o do outro. Direito não é propriedade privada. Né? O meu direito tem o quê? 1 metro quadrado, o do outro tem 2 metros quadrados. Os direitos são de todo mundo. Então, o meu direito começa, caminha e termina com o direito do outro. Isso é muito importante a gente ter essa consciência. Não existe o meu direito. É o direito de todo mundo. As pessoas têm os seus direitos. E ninguém é melhor do que ninguém. Né? Nenhuma distinção pode ser feita, nem de raça, nem de sexo, nem de idade, nenhuma distinção, nem de religião. Todos merecem ter seus direitos respeitados. Né? Então, essa é uma luta que a gente tem que empreender enquanto educador, né? Não só como conhecimento, mas principalmente constituir isso como um modo de vida. Então, dentro da escola, né, as relações têm que se pautar pelo respeito aos direitos. Né? Não dá para a gente ver um aluno sofrendo bullying ou sendo discriminado e dizer é brincadeira. Nunca é brincadeira. Só existe brincadeira quando todos se divertem. Né? Se alguém está sendo magoado, humilhado, isso não é brincadeira. Né? Então, a gente não pode fechar os olhos a esse desrespeito aos direitos. E a gente tem que criar na escola esse ambiente mesmo de promoção de direitos, né? Ter um olhar crítico. Então, por isso que eu encerro dizendo que a educação em direitos humanos é um modo de vida, colocarmos uma lente para enxergarmos os direitos humanos. E acho que é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Espero, pelo menos, ter despertado o interesse em relação aos direitos humanos, né? E estou à disposição. Eu sou professora da Unesp de São José do Rio Preto. Se vocês entrarem no site da Unesp de Rio Preto, vocês acham meu contato e estou à disposição se alguém quiser mandar um e-mail ou conhecer mais o meu trabalho. Agradeço a atenção de todos e espero que vocês levem essa luta pelos direitos humanos para frente. Obrigada.